Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. É o texto em que nós vamos meditar nessa noite, a partir do verso 8. E para nós é uma alegria muito grande ter você aqui conosco nesta noite, quando nós celebramos a Jesus em gratidão ao Senhor. E de maneira muito especial nós estamos celebrando em gratidão pela vida das nossas irmãs, nossas mulheres. Esta semana, dia 8, foi o Dia Internacional da Mulher, e hoje nós queremos honrar ao Senhor e também celebrar a Deus pela vida das nossas irmãs. E sem dúvida alguma, todos nós temos uma mulher que marcou a nossa vida. Esta semana, no dia 8, a gente falava sobre isso, e aí, falando com a Samara, com a Ana, e falando de mulheres que marcam a nossa vida, o João Rafael foi e disse assim: a minha mãe. E tão rapidamente ele respondeu, e eu tenho certeza que você também, se eu perguntasse a você, qual a mulher que marcou a sua vida? Queria que você parasse um pouquinho para pensar. Talvez tenha sido a sua mãe, talvez tenha sido a sua esposa, a sua avó, uma filha, uma irmã, pode ter sido uma tia, alguém do contexto da igreja que pode ter abençoado a você, mas eu tenho certeza que todos nós temos alguém que de fato marcou a nossa jornada. E a pergunta é, Tião, o que fizeram destas mulheres que marcaram a nossa vida, mulheres extraordinárias? O que faz de uma mulher ser extraordinária? Sem dúvida alguma, a gente poderia fazer uma lista aqui grande de bons adjetivos, mas, por exemplo, o amor incondicional. Mãe é marcada por essa característica, o amor incondicional, amar independente de, amar e cuidar indiferente das circunstâncias. Isso faz de muitas mulheres, de muitas mães, serem de fato mulheres extraordinárias. Quer ver outra questão? Sabedoria e orientação. A oportunidade de, como mulher, refletir, ajudar, auxiliar. Quer ver outra coisa? Empatia. Sentir a dor do outro, sentir a dor do esposo, sentir a dor dos filhos, sentir a dor da amiga. Isso faz de uma mulher ser uma mulher extraordinária. Força, resiliência e, sem dúvida alguma, aquela que celebra conosco as conquistas. Está ao nosso lado em todos os dias, dias bons, dias ruins, dias alegres, dias difíceis. E eu quero aproveitar. Se está aí próximo a você a mulher que tem marcado a sua vida, aproveite para parabenizá-la agora, né? Aproveite aí, pode mexer com ela, dê graças a Deus aí por ela, dê um abraço, né? Eu quero louvar a Deus pela vida da Samara, da Ana, que tanto me abençoa, que é bênção na minha vida, que me fortalece, minha mãe querida que está conosco, irmã Esté, né? Irmãs amadas que nos abençoam. E nós poderíamos, meus irmãos, falar aqui de uma série de verdades sobre isso, mas nós queremos hoje então começar esse tempo de reflexão parabenizando. Minhas irmãs, parabéns, Deus abençoe as irmãs sobremaneira, e a gente louva a Deus por você estar aqui nesta noite. Mas eu quero compartilhar com você a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Se você abriu a sua Bíblia ou acionou o seu aplicativo, eu queria que você acompanhasse o texto. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Neste capítulo, meus irmãos, nós temos aqui a narrativa de 4 milagres. Há 4 milagres que acontecem nesse texto. Eliseu já estava desenvolvendo o seu ministério profético. Elias já tinha passado a sua capa para ele, se podemos assim dizer, e ele agora já estava servindo ao Senhor e desenvolvendo aquilo que Deus o tinha comissionado. E é interessante que no capítulo 3, se você voltar um pouquinho, nós vamos ver Elias
Eliseu já servindo ao Senhor numa série de fatos, mas o capítulo 4 é interessante que a gente nota tantos milagres acontecerem num mesmo capítulo. Ele é um capítulo relativamente curto, mas de uma maneira rápida, 4 milagres são nos apresentados. E interessante que desses 4 milagres, 2 deles envolvem mulheres. O primeiro deles, Eliseu chega na casa de uma viúva e ele conversa com uma viúva que estava passando por problemas financeiros. E então Deus usa ele para dizer a ela e o seu filho que buscasse todas as vasilhas das vizinhas. E ele ora e o azeite é multiplicado e as finanças daquela mulher, as suas necessidades são supridas. Logo depois nós temos a história da Sunamita, que é onde a gente vai refletir um pouco hoje, Lídia, a história de Eliseu e da Sunamita. E depois então nós temos ainda mais 2 milagres, quando toda a comida estava contaminada, e aí a expressão a morte na panela, inclusive vale a pena, tem um livro muito bom do pastor Hernandes Dias Lopes, com esse tema, a morte na panela, vale a pena a leitura. E o capítulo termina com o profeta sendo usado por Deus para alimentar mais de 100 homens. Desses 4 milagres, Bruno, extraordinários, 2 deles foram vivenciados com mulheres. Mas de maneira muito especial eu quero te convidar nesta noite, minha irmã, a mergulhar um pouco mais na história da mulher de Sunem, a Sunamita. Nós não sabemos o seu nome, nós não sabemos muito sobre ela, alguns poucos detalhes, mas que são muito interessantes. E eu queria que você acompanhasse comigo, lendo o texto, acompanhando versículo a versículo, a partir do verso de número 8. Porque o texto diz assim: certo dia, Eliseu passava por Sunem, e ali morava uma mulher rica, e essa mulher insistiu que Eliseu pudesse permanecer, ficasse para uma refeição. Era uma mulher de posses, era uma mulher de condições, era uma mulher que tinha recursos, e ela vendo o profeta passar ali na sua cidade, e ela via que ele passava sempre por ali, ela o convidava, não somente ele, mas o seu auxiliar Geazi, para fazer as refeições na sua casa. E isso começou a se tornar uma rotina, diz o verso 8, e em especial no verso 9. Chega uma hora em que ela conversa com seu marido e diz: eles passam tanto por aqui, vamos fazer o seguinte, vamos preparar um quarto lá em cima da nossa casa, para que todas as vezes que o profeta passar aqui na nossa cidade, ele ter aonde se hospedar, ele ter, o homem de Deus, ter um quarto ali no terraço. E é interessante que ela diz que nesse quarto, o texto vai dizer que lá tinha uma cama, lá tinha mesa, lá tinha uma cadeira e uma lamparina, tudo que um profeta precisa para estar ali, se debruçar, estudar a palavra de Deus. E isso nos mostra já um pouco sobre a mulher de Sunem. Quem era ela? Uma mulher de coração generoso, uma mulher que se importava com o outro, e uma mulher que tinha uma perspectiva de respeito muito grande acerca dos homens de Deus. Ela respeitava o profeta Eliseu, ela o via como um homem de Deus, e ela gostaria, juntamente com o seu esposo, que ele estivesse ali na sua casa. E é interessante que o texto continua a partir do verso 11, que depois de várias permanências por ali, chega um dia que Eliseu então quer de alguma forma agradecer, e ele então diz a Geazi, o seu auxiliar, que deveria procurar a mulher de Sunem e perguntar a ela se ela tinha alguma necessidade, se ela estava precisando de alguma coisa. E é interessante que ele usa até uma expressão, ele diz a ela se era necessário falar com alguém, se era necessário falar com um comandante do exército, se era necessário falar com o rei. E ele diz: a senhora tem nos tratado com tanto cuidado,
A senhora está cuidando tão bem da gente, a senhora tem alguma necessidade? Porque se a senhora tiver alguma necessidade, eu vou falar com o rei, eu vou falar com o chefe da guarda, eu vou falar com quem pode ajudar. Então ela diz para Geazi que ela não tinha necessidade alguma. Interessante isso. Eu estou bem, eu não preciso de nada. Ela de fato responde com um coração, nos dá a entender, agradecido. E aí no verso de número 13, ela vai dizer assim: eu estou bem e vivendo no meio do meu povo. Eu estou com o coração agradecido. E aí o profeta mais uma vez pergunta a Geazi assim: mas o que a gente pode fazer por ela? Será que não tem nada que a gente possa fazer por ela? Aí Geazi vira e diz assim: olha, meu senhor, tem um detalhe, ela não tem filhos, e o seu marido é velho. Ela não tem filhos e o seu marido é um homem idoso. Quais eram as implicações disso aqui? Primeiro, que no contexto onde ela estava, uma mulher que não tinha filhos passava por uma extrema vergonha. E segundo, se o seu marido já era idoso e ela não tinha filhos, isso significa o quê? Que ela não teria descendência, em especial o seu esposo. Imagina o seu coração, o coração dessa mulher. Ela tinha todas as coisas, ela tinha os bens materiais, ela tinha posses, ela tinha a alegria de receber o profeta na sua casa. E é tão interessante que quando o profeta pergunta a ela se ela tinha alguma necessidade, ela diz que não. Ela não menciona sobre filho, que é muito provável que na sua expectativa de vida, ela já não tinha mais algum desejo, ela já não nutria mais nenhum sonho que um dia ela seria mãe. Ela já não tinha mais aquela ideia que, eu posso ser mãe, profeta, me dá, ora para que eu tenha um filho. Ela disse: não, eu estou tudo bem, eu não tenho mais nada, eu estou agradecido. Em outras palavras, ela já não tinha mais nem expectativas de ter esse filho. Ela já tinha acostumado com aquela situação, ela já tinha acostumado com aquele contexto. E aí Geazi diz: olha, ela não tem filho e o marido é idoso. E aí o profeta manda chamá-la. Diz o texto que ela vem até a porta e ele vira para ela e diz: por esse tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Ela fica tão impactada com aquela palavra, aquela mulher, que ela diz assim: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para mim. Aquela palavra para ela foi tão forte, porque aquilo ali trouxe à sua mente e o seu coração. Eu fico imaginando sonhos, circunstâncias, coisas que ao longo da vida ela tinha por expectativa e não tinha acontecido. E de repente o profeta vira e diz assim: daqui a um ano você terá um menino nos braços. Profeta, não brinca com isso. Não brinca com isso. Não brinca com algo tão sério. Diz o texto então, meus irmãos, que a mulher engravidou e no ano seguinte o bebê estava nos seus braços. Ela viveu um milagre. E o menino então foi crescendo. O menino foi tomando forma. E aí ele começou a sair para trabalhar com seu pai. E um dia, quando ele chega lá, trabalhando, ele tem uma dor de cabeça muito forte. É até interessante que um dos comentaristas menciona que ele pode ter tido uma insolação muito pesada. E essa insolação, se não fosse tratada, ela se manifestava dessa forma e poderia de fato levar à morte. E tudo indica que foi o que ele passou. John MacArthur menciona isso nos seus comentários acerca desse texto. Mas diz que o menino estava mal. E o menino começou a passar mal. E aí, como um bom pai, disse o quê? Leva o menino para onde? Para a mãe. Aqui nenhum pai faz isso, né? Nenhum. Os pais que estão aqui, nenhum de nós fazemos essa prática quando os meninos não estão bem. Cadê a mãe? Vamos pedir socorro à mãe. Vamos pedir socorro à mãe. Leva o menino para a mãe. E aí diz o texto, meus irmãos,
que o menino então volta para casa, os servos levam o menino para a mãe, verso 20, e ele então fica ali sentado no colo dela por meio-dia, irmã Márcia. Mas no final daquele meio-dia, o menino piora e morre. Não estava morrendo apenas um filho, estava morrendo os sonhos, estava morrendo a posteridade, estava morrendo uma série de coisas que estava no seu coração. Diz o texto então que ela pega o menino, leva ele lá para o quarto do profeta e deixa ele na cama do profeta. E é interessante que ela não fala com ninguém, e ela desce, pede então para que o servo preparasse o jumento, e de maneira rápida ele pudesse levá-la para estar com o profeta. Ela não fala isso para ninguém, ela não fala para o seu marido, ela não fala para as pessoas que estavam ao seu redor, ela não fala com ninguém o que estava acontecendo. Diz o verso 21, que ela o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E aí no verso 22 ela chama o marido e diz assim: manda que os servos preparem as jumentas, porque eu preciso ir depressa. E o marido até pergunta: por que você quer falar com ele ainda hoje? Qual é a razão? Não é dia de festa de lua nova, não é sábado. E ela então responde: não faz mal, eu preciso falar com ele. E diz o texto então que ela manda preparar as jumentas, ela pega as rédeas e ela vira para o servo e diz assim: não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E eles foram até o encontro do homem de Deus. E quando eles estavam indo em direção ao Carmelo, e é aqui que eu quero chegar, ao ver a sunamita vindo de longe, olha a cena, está lá Eliseu e Geazi. De longe eles enxergam que a sunamita está vindo. E aí ele manda que o servo procure saber o que estava acontecendo. E o servo então vai à direção da sunamita e vira para a sunamita e pergunta: está tudo bem com você, com o seu marido e com o seu menino? Qual é a resposta da sunamita? Oi? Qual é a resposta da sunamita? Geazi vira e diz: está tudo bem com você, com o seu marido e com o seu filho? E ela responde: está tudo bem. Vamos juntos repetir a expressão dela? Está tudo bem. É aqui que eu quero nesta noite pensar com você, minha irmã. Quantas vezes, ao ser indagada nas mais diversas circunstâncias da vida, você e eu respondemos o quê? Está tudo bem. O texto vai terminar, e eu não vou prosseguir no texto, que ela então chega até o profeta, se prostra aos pés dele e abre o seu coração, e ela diz ao profeta tudo estava acontecendo. E de maneira muito especial o profeta a acolhe, porque Geazi queria tirá-la naquela situação. O profeta a acolhe, a ouve, e aí o resto do texto vai dizer que o profeta a acompanha. Geazi vai à frente, tenta levar algo para que de fato acontecesse o milagre, e o texto vai nos falar que Geazi então vai lá, se levanta também, vai com ela, toca sobre o menino, não acontece o milagre. Então Eliseu vem e o milagre acontece. Semelhante a Elias, naquele episódio que ele deita sobre o menino, agora ele também deita sobre o menino. O menino então volta a ter vida, e há uma alegria do coração daquela mãe. Aí que está a nossa força, porque é na nossa fraqueza que nós encontramos auxílio, é na nossa limitação que nós encontramos apoio. E é interessante que quando ela admite a sua necessidade, ela encontra apoio. Quando ela diante do profeta, ela reconhece a sua necessidade, ela encontra então a resposta que ela precisava. Porque muitos de nós não encontramos apoio, porque nós não reconhecemos nossas fraquezas. Nós sempre somos o quê? Fortes demais
nos apresentamos fortes demais. A segunda lição que a gente aprende com a sunamita é que a vulnerabilidade não é de fato uma fraqueza, e sim uma força. E aí, em vez de parecer ser forte todo tempo ser forte, há muitos momentos na nossa jornada em que nós vamos ter que apresentar ao outro a nossa fraqueza e a fraqueza do nosso coração. Mas não é fácil, não é simples, não é fácil chegar diante do outro e dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio. E a sunamita nos ensina isso, minha irmã, que nós precisamos de ajuda um ao outro. E aí eu te pergunto: você é forte todo o tempo? Você é forte o tempo todo? Mas às vezes nós nos apresentamos assim. A terceira e penúltima lição que nós aprendemos com a sunamita: nós precisamos ser honestos nos nossos sentimentos. Nós precisamos entender que na nossa fraqueza há força, e nós precisamos pedir ajuda. E ela pede ajuda, e ela abre o seu coração, e ela clama ao profeta, ela rasga, ela aprendeu a comunicar a sua necessidade. Ela fala para Eliseu de maneira clara o que estava acontecendo, a dor do seu coração. Vou te fazer uma pergunta muito especial: com quem você comunica as suas dores? Com quem você compartilha, minha irmã, as suas adversidades? Com quem você partilha as suas necessidades? Sunamita nos ensina isso, ensina a você, minha irmã, que é necessário, a você que é uma mulher de fé, mas que não é a mulher maravilha, que tem superpoderes. Você tem limitação, como eu tenho limitação. Todos nós, seres humanos, temos limitações, mas talvez um dos nossos maiores desafios nessa geração é reconhecer que nós somos limitados. E a sunamita está mostrando isso. Ela aprendeu a pedir ajuda. E por fim, ela nos ensina uma coisa interessante. Ela tinha uma rede de apoio. Ela tinha com quem contar. Ela pediu para arrumar os jumentos, e ela foi aonde? Aonde ela sabia que ela podia encontrar ajuda. Ela não era uma pessoa sozinha. Ela sabia onde encontrar resposta, ela sabia aonde ela ia encontrar o apoio. Ela recebeu a ajuda, o consolo de Eliseu, que a acolhe, mesmo quando Geazi tenta tirá-la de lado, ele a acolhe. Ele então, de maneira tão especial, ele respeita o seu sentimento, ele a ajuda. O que é que Sunamita está nos ensinando, minhas irmãs, nessa noite? Não ande sozinha. Não ande sozinha. Jesus, em primeiro lugar, Ele é o seu apoio, mas tem gente que quer caminhar com você. Tem gente que quer estar do seu lado, tem gente que quer estar perto de você, tem um pequeno grupo que quer te ajudar, tem alguém que quer caminhar com você, tem uma igreja que quer estar perto de você, tem mulheres que quer estar perto de você, que querem estar próximas a você. Sunamita tinha o profeta, Sunamita tinha uma rede de apoio, ela sabia onde poder encontrar ajuda na hora da sua dificuldade. E a pergunta é: quem é a sua rede de apoio? Com quem você pode partilhar as suas dores? Nessa noite em que nós celebramos o Dia Internacional das Mulheres, à luz da história dessa mulher, o que é que nós aprendemos com ela? A necessidade que nós temos de aprender a honestidade emocional. Em momentos em que sermos questionados se estamos bem, que desafio vai ser para nós dizer: olha, não está bem não. Hoje eu estou agoniado, hoje eu estou meio perturbado. Mas não é fácil a gente falar assim, é difícil a gente dizer isso, é difícil às vezes a gente reconhecer essa nossa limitação. Agora, a segunda coisa que a gente aprende com ela
é que quando ela reconhece a sua fraqueza, ali estava a sua maior força. É por isso que Paulo vai dizer o quê? Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. É na nossa fraqueza, é no reconhecimento da nossa limitação que o milagre começa a ser operado. É na nossa limitação quando a gente diz assim: olha, eu sou fraco, eu não consigo lutar, eu reconheço que eu sou tão pequena. E aí eu falo para alguém, eu comunico a minha necessidade, eu peço ajuda. E quando eu peço ajuda, a minha rede de apoio, a quem pode verdadeiramente me ajudar, eu encontro apoio, eu encontro amparo, eu encontro acolhimento.